Alô pessoal, jornalista Homero Roberti de volta aqui com o meu canal. Hoje vou falar para vocês sobre OVNIs, objetos voadores não identificados. Disco voador que foi visto aqui no sul do Brasil, no sul de Santa Catarina mais precisamente. Esse objeto foi visto, já eu vou falar para vocês desse grande objeto que foi visto, esse objeto voador, esse disco voador que foi visto aqui na nossa região. Já, espera um pouquinho. Você sabe que a história, tem a história escrita, né, e tem a história oral. O que significa história oral? Por exemplo, os apóstolos, Jesus Cristo, ele não escreveu os evangelhos, ele apenas conversava, ele citava, e os apóstolos anotavam. Os apóstolos ali, os evangelistas, o Marcos, o Mateus, o João, eles anotavam, depois eles escreveram o Novo Testamento, né, que vocês muito bem sabem, a maioria das pessoas conhece, está na Bíblia, o Novo Testamento, foi dito por Jesus, mas não foi escrito por ele. E a história oral é mais ou menos isso, né? Eu, por exemplo, a cidade Capivari de Baixo, a cidade onde nasci, muita história, bastante mesmo, ela tem baseada em história oral, né? Eu conversava com as pessoas desde pequeno. Eu vou dizer para vocês, desde que eu era pequenininho, o meu avô até dizia: menino, vai brincar, deixa a tua avó em paz, que eu vivia no ouvido da minha avó materna, Catarina Fernandes Roberge, esposa do meu avô Alcibiades Roberge. A minha avó tinha uma cultura muito grande, ela contava para a gente que quando ela era pequenininha, o lápis era tão raro que tinha que escrever, ia apontando e escrevendo. Quando ele estava pequenininho, colocava um bambuzinho para continuar escrevendo, para ver. Hoje as pessoas têm lápis, as crianças quebram lápis, jogam no outro na sala de aula, realmente não sabe daquilo que foi no passado, né? A dificuldade que as pessoas tinham de estudar e estudavam, né? Então a minha avó tinha uma cultura muito grande, ela tinha um caderninho de anotações que ela colocava as suas receitas de bolo, receita de galinha ensopada, e ali ela colocava também as coisas que aconteciam no dia a dia, na época da Vila Mendonça Lima, em Capivari de Baixo, nos anos 60, que acontecia isso. Vejam bem. Então eu aprendi a ter a história oral, a fazer pergunta. O jornalista, uma das virtudes do jornalismo, o jornalista, para ter sucesso na vida, ele tem que ser curioso. E essa é uma virtude que eu tenho muito, eu sou muito curioso, e se a gente não for curioso, né, se o jornalista não for curioso, ele não vai para frente realmente. Então a gente cria a pesquisa, aconteceu comigo, né? Eu criei muito dos meus livros que eu publiquei sobre a história de Capivari de Baixo, aqui no sul do Brasil, no sul de Santa Catarina. A maioria eu tenho muitas pesquisas e tal, inclusive mais a história oral. Pesquisava os idosos, né? Ô, seu fulano de tal, como é que aconteceu isso? Como é que aconteceu aquilo? E numa dessas histórias, né, oral, eu conheci, era vizinho do meu pai, morava na frente da minha casa, na rua Tarcísio Vilela, em Capivari de Baixo, o senhor Manuel Rosa, o Neco Rosa, pai do meu grande amigo Valdir Rosa. O Neco Rosa era uma pessoa muito culta, uma pessoa interessante, né? Digamos assim, uma cultura da época. Eles tinham o primário, mas para eles tinham uma cultura que vinha de dentro para fora, essa cultura que eles tinham. E esse Neco Rosa, ele era maquinista, né? Maquinista da Maria Fumaça, da rede ferroviária, depois trabalhou um tempo na Companhia Siderúrgica Nacional também. O Neco Rosa era maquinista da Ferrovia Tereza Cristina, e ele transportava carvão de Criciúma para o lavador de Capivari. Na época, né, de Criciúma, o carvão, a locomotiva Maria Fumaça trazia 10, 15, 20 vagões, e o Neco Rosa, juntamente com o seu folguista, sabe que o maquinista, ele tem um maquinista e tem um folguista. O folguista pegava o carvão do vagão que é acoplado na locomotiva e jogava na fornalha para ferver a água e fazer o movimento que a locomotiva tinha, né, que uma energia térmica para tocar a locomotiva. O Neco Rosa era o maquinista, ficava ali, e ele me contou isso depois de eu já
pré-adolescentão já, né? Então ele contou para mim que no ano de 1968, 67 mais ou menos para 68, o Neco Rosa estava numa locomotiva com os vagões vazios indo de Capivari, Tubarão, para Criciúma, até Lauro Miller para encher os vagões de carvão e trazer de volta para a CSN. E numa dessa, era de noite, ele falou que era mais ou menos uma meia-noite e meia, meia-noite e 30 por aí, né, meia-noite e meia, o Neco Rosa com o seu foguista, a locomotiva ali, a todo vapor, seguindo de Tubarão para Criciúma, e de repente naquela escuridão que tinha aquela região ali na época, né? Hoje está bem desenvolvido naquela região, o Neco Rosa assim, ué, tá vindo uma locomotiva contrário? Será possível que a agência que tem um controlador, o controlador não viu isso? Está vindo a locomotiva, até ele puxou os freios, o vagão se arrastaram, a locomotiva arrastou os vagões. Na realidade não era uma locomotiva, diz ele que era um objeto voador. Quando chegou perto da locomotiva, a locomotiva vinha vindo aqui, esse objeto fez isso, seguiu o sentido, foi para cima, esse cara todo espantado, ele ficou todo arrepiado, o foguista, não lembro o nome agora, até ele pediu para não citar o nome realmente, eu me lembro, na hora ele falou, mas eu não anotei para nem falar, porque ele, cidadão, não quis dizer nada a respeito, mas o Neco Rosa confirmou, ele viu esse disco voador, esse objeto que veio contra a locomotiva dele, ele puxou os freios, a locomotiva arrastou, ele disse que arrastou uma média de 10 a 15 metros, né, saindo faísca dos trilhos, e aquele objeto fez um sentido assim, foi para cima, fez um arco, voltou e fez de novo, passou por eles um objeto muito grande, segundo o Neco Rosa, né? Hoje ele está falecido, não pode aqui confirmar, mas é uma história oral, estou usando o nome dele porque ele me autorizou, eu anotei isso está guardado nas minhas anotações, várias anotações que eu tenho sobre a história da nossa região, e uma dessas é que o Neco Rosa, um homem, né, digno, um pai de família, uma pessoa que não tinha nada que inventar a história, e ele me contou que realmente viu um disco voador na região ali, ele já estava próximo quase de Criciúma, no sentido indo às minas de carvão, aquela região é muito rica em carvão mineral. Vocês que estão aí pelo norte do Brasil, pelos outros países, estão curtindo o canal Homero Roberja, que essa região é muito rica em carvão mineral, até hoje. Então o Neco Rosa, com seus vagões vazios, ia abastecer, ele viu um disco voador, ele me relatou isso, contou para algumas pessoas, as pessoas riram dele, mas eu anotei, está nas minhas anotações, a data certinha de 1967 para 1968, né? Era um mês de julho, muito frio, assim uma neblina muito intensa, e aquela locomotiva que vinha sentido contrário, nada mais, nada menos que um disco voador. Isso é verdade, isso é contado pelo Neco Rosa, esse grande cidadão que depois ele sofreu um acidente, a locomotiva tombou, ele ficou trancado, perdeu uma perna, não é isso? Perdeu uma perna, se aposentou como maquinista, e um homem que não tinha nada para estar inventando história, contando historinha, um homem que não bebia, então não estava bêbado, porque ele estava tocando a sua locomotiva para abastecer de carvão. Então está aí uma história oral contada pelo senhor Manuel Rosa, o grande Neco Rosa, maquinista da ferrovia Tereza Cristina, desse disco voador que foi visto aqui no sul do Brasil no ano de 1967 para 1968. Gostou? Curta, compartilhe, deixe o seu like aqui no canal Homero Roberge para que a gente possa cada vez mais levar essas histórias, não história de carochinha, nem história do Saci Pererê, mas história oral, contada por gente digna, gente que tem realmente hombridade e diz o que é verdade. E essas histórias eu passo para vocês aqui no meu canal, o canal Homero Roberge. Inscreva-se, pessoal, inscreva-se no canal e eu estarei de volta no próximo vídeo, com certeza, aqui para você, levando mais uma história do canal Homero Roberge. Até lá, até o próximo vídeo, pessoal.